Oi, pessoal. Como a gente introduziu aí no módulo anterior, a gente vai estar falando um pouquinho agora sobre o tecido hematopoético. O tecido hematopoético é o tecido do sangue. A gente ainda está tratando de tecido conjuntivo. Lembra que a gente está vendo aqui várias formas diferentes de tecido conjuntivo? A gente já falou do tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele que está preenchendo os espaços ali, estão entre outros tecidos, servindo de base para algumas células, unindo, conduzindo vasos sanguíneos, sustentando os vasos. Então, eles têm aqueles papéis todos variados ali, né, os tipos de tecido conjuntivo propriamente dito. O adiposo, que é aquele de reserva de energia, o cartilaginoso, que faz parte da sustentação, ele vai constituir partes moles do corpo, está separando ali os ossos para poder, nas articulações, lubrificando e ajudando ali a reduzir o atrito, e o tecido ósseo, principalmente de sustentação ali também, e ainda tem algumas outras funções, pensando no tecido ósseo, dentro dos ossos longos, que é o que envolve aí o que a gente vai estar falando agora de tecido hematopoético. O tecido hematopoético, então, é o sangue. Em outras palavras, o tecido hematopoético é aquele tecido conjuntivo, a variedade do tecido conjuntivo que é responsável pela hematopoiese. O que é a hematopoiese? É a produção das células sanguíneas, é a produção do sangue, ok? Então, as células sanguíneas são as partes do sangue, são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. A gente tem essa constituição aí, a gente tem água no sangue, a gente vai ver aqui os seus componentes. Então, o tecido conjuntivo hematopoético é aquele que está produzindo essas partículas aí do sangue. E o que é o sangue, então? O sangue, esse líquido vermelho que a gente conhece, que circula dentro desses tubos por todo o nosso organismo, ele é bombeado pelo coração, corresponde aí a cerca de 8% do nosso corpo, então uma pessoa de 80 quilos mais ou menos vai ter aí uns 6 litros de sangue, e esse tecido vermelho, esse conjunto, esse líquido vermelho, que é o sangue, ele tem vários componentes e ele em si, esse líquido é um tecido. O tecido conjuntivo é uma forma do tecido conjuntivo, que é o sangue, né? É, o sangue com relação à sua estrutura, então, ele tem uma parte líquida que se você filtrar, se você centrifugar, separar ali a parte líquida da sólida, você vai ter uma parte líquida amarelada predominante, que é o plasma do sangue. E a parte que a gente vai chamar de elementos ali do sangue, que são aqui a parte sólida, onde a gente vai ter as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas, né? É, o plasma do sangue, essa parte líquida, ela é basicamente água, 92% de água ali. E diluído nessa água você vai ter uma série de substâncias, proteínas, sais e algumas substâncias que o sangue está transportando, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre elas. Ah, das proteínas plasmáticas, as principais, a gente tem, as mais importantes, a gente tem fibrinogênio, as gama-globulinas e as albuminas. O fibrinogênio, estou falando de proteínas plasmáticas, tá? Proteínas que estão dissolvidas ali no plasma do sangue. O fibrinogênio, ele desempenha um papel na coagulação do sangue. A gente vai ver daqui a pouco uma cascata de reações diferentes e de componentes diferentes que envolvem a coagulação sanguínea. E o fibrinogênio, ele tem um papel fundamental nessa cascata de reações aí que vai gerar a coagulação do sangue. As gama-globulinas, também chamadas de imunoglobulinas ou as IGs que a gente vê em exame de sangue, elas são aquelas proteínas que constituem as nossas defesas, são os anticorpos, que vão estar combatendo invasores produzidos por leucócitos, por glóbulos brancos, todos os componentes desse mesmo tecido conjuntivo hematopoético aí, atuando então na defesa. E as albuminas, eles são principalmente uma reserva de aminoácidos e tem outras funções também aí, a gente vai tratar daqui a pouco. Bom, as hemácias do sangue, os glóbulos vermelhos, essas células vermelhas que geram essa coloração do sangue, as hemácias, elas são esse disco que a gente pode visualizar aqui, um disco bicôncavo, ou seja, você tem é como se fosse um pneuzinho que ele é afundado de um lado e do outro aqui. Essa estrutura bicôncava, aqui numa visão de microscópio, você vai vendo ele mais clarinho no meio, porque é uma parte mais fininha ali. E aqui numa visão tridimensional no microscópio também, uma foto mesmo, isso aqui de microscopia, as hemácias ali. Essas células, elas são ricas em hemoglobina. E a hemoglobina, junto com o ferro, é que gera essa coloração vermelha das hemácias, que por sua vez gera essa coloração vermelha do sangue. Quanto mais hemácias no sangue de uma pessoa, quanto mais hemoglobina,
mais escuro é esse sangue. Quanto menos hemácia, menos hemoglobina, menos escuro é o sangue dessa pessoa. As hemácias, com essa riqueza toda de hemoglobina ali, essa molécula associada a ferro, estruturada em torno do ferro, essa molécula que tem a característica, a afinidade pelos gases oxigênio e gás carbônico, que ela é que vai fazer o transporte de gases, do oxigênio dos pulmões para as células e o gás carbônico das células para os pulmões para ser expelido. Então as trocas, elas são feitas lá no pulmão e vão circular por todo o corpo pelo sangue, bombeado pelo coração, vão circular carregados pelas hemácias ali, pelas hemoglobinas dentro das hemácias, para poder fazer essa troca gasosa para todas as células do corpo, levando o oxigênio e trazendo o gás carbônico. As hemácias, elas são produzidas na medula óssea vermelha. Isso aqui é um osso cortado, vendo de cima. A gente tem aqui ó, a parte externa do osso. Aqui a gente tem a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela, que fica aqui no meio. A medula óssea vermelha é onde a gente vai ter a produção das hemácias, ok? Quando elas são produzidas, a gente falando aqui nos mamíferos, as hemácias, quando elas são produzidas, elas têm núcleo, mas no processo de maturação delas, elas perdem o núcleo e perdem as organelas, sobrando mais espaço nas hemácias para que elas possam ter mais hemoglobina e carregar mais gases, ser mais eficiente naquele papel. É uma especialização delas, essa perda do núcleo. Em outros vertebrados, já as hemácias têm núcleo, têm organelas, cabe menos hemoglobina e transportam menos gases. Então você tem uma vantagem, uma desvantagem em relação a isso, porque as hemácias, por perderem o núcleo e as organelas, elas têm mais espaço, conseguem conduzir melhor os gases em uma quantidade maior, porém elas têm uma vida curta, elas vão viver de 90 a 120 dias só. E como é uma célula que não está com suas organelas, com seu núcleo produzindo ali, ela não está gerando todos os seus componentes novos, ela não vai tendo reposição dos seus componentes, ela faz um papel de saquinho para carregar os gases com a hemoglobina ali, e ela vai ter uma vida aí de no máximo 120 dias e vai ser degradada e vai ter que ser substituída, a medula óssea vai ter que produzir mais. E é muita hemácia que é produzida, muita hemácia. Imagine o seguinte, em 1 milímetro, um risquinho da régua, 1 milímetro cúbico de sangue num homem, você tem de 4 milhões e meio a 5 milhões e meio de hemácias em 1 milímetro cúbico. Tem de 4,5 a 5,5 milhões de hemácias. E numa mulher de 3,5 a 5 milhões de hemácias em 1 milímetro cúbico de sangue. Dá para entender isso? Se a gente for comparar com os glóbulos brancos, os leucócitos, a gente tem muito menos glóbulos brancos, que eles vão ser aí no mesmo milímetro cúbico que eu tenho milhões de hemácias, eu tenho de 5.000 a 10.000 leucócitos, os glóbulos brancos, ok? Esses leucócitos são divididos em dois tipos, eles são os granulócitos e os agranulócitos. Esses nomes eles estão relacionados ao visual, isso aqui, ó, que a gente vê em lâmina de microscópio. Quando você vê alguns grãozinhos no citoplasma deles, a gente chama de granulócitos. Aqueles que você não vê os grãozinhos no citoplasma, você vai chamar de agranulócitos. Os granulócitos são os eosinófilos, também chamados de acidófilos. Você vai ver esses grãos ali no citoplasma deles, olhando no microscópio. Os basófilos, que você vai ver grãos também maiores. Os neutrófilos, você vai ver grãozinhos menores ali, mas eles também são granulados. Esses grânulos, na verdade, são simplesmente o acúmulo da secreção das substâncias que estão sendo produzidas por essas células para desempenhar o seu papel. Nós estamos falando de glóbulos brancos, nucleados, com organelas, com produção. São as células de defesa do nosso organismo. E os agranulócitos, aqueles que a gente não vê os grânulos olhando no microscópio, a gente tem os linfócitos e os monócitos. Nós vamos falar sobre cada um deles. Os granulócitos, então, como eu falei, neutrófilos, acidófilos, que também são chamados eosinófilos ou basófilos, certo? Eles têm aspectos diferentes e isso que a gente vai estar mostrando aqui. Os neutrófilos, eles são a linha de frente de defesa do organismo. Se o organismo for invadido, os neutrófilos vão lá para poder fazer fagocitose. Eles têm um núcleo irregular aí de 3 a 5 lóbulos, essas bolinhas aqui, ó, no núcleo dos neutrófilos, dos glóbulos brancos. Isso aqui são imagens reais deles aqui, ó, no microscópio. Em volta aqui você tem hemácias. Então, eles fazem esse papel de fagocitose de organismos invasores, são mais genéricos, eles atacam quando o organismo foi invadido, eles já vão fazer a fagocitose. Já os acidófilos ou os eosinófilos, eles são granulócitos também, tem os grãozinhos como os neutrófilos, só que os grânulos são maiores, tem uma quantidade, eles
Em número, os acidófilos são bem menos numerosos do que os neutrófilos, mas os grãos citoplasmáticos deles são maiores. Ele tem uma produção maior de secreção de substâncias que vão ser secretadas e utilizadas no organismo. Dessas substâncias que ele vai produzir, que os acidófilos vão produzir, e embora eles sejam ativos na fagocitose também, só que em alguns elementos específicos que eles vão lá fagocitar, um papel importante deles é atuar também em processos alérgicos. Eles vão aumentar, se você está tendo uma reação alérgica, o número de acidófilos e eosinófilos vão aumentar, eles vão ser produzidos em maior quantidade para poder ajudar o seu organismo a combater aquele suposto invasor que você está combatendo, desencadeando sim aquela reação alérgica exagerada ali do organismo. Bom, e os basófilos? Os basófilos também granulócitos, também tem aqueles grânulos no citoplasma, que são fótos, aqui um esqueminha. O núcleo dele é um núcleo maior, retorcido, certo? Os eosinófilos têm um núcleo bilobado, aqui ele é viradinho assim, não tem vários lóbulos como os neutrófilos, ele tem 2 lóbulos, no caso os acidófilos, e os basófilos, ele é um núcleo todo retorcido. Esses grânulos deles são bem maiores e eles guardam algumas substâncias que são muito importantes no organismo. Por exemplo, ele libera a heparina. A heparina é um anticoagulante, ele vai estar atuando ali, ajudando a equilibrar, evitando a coagulação sanguínea e mantendo o equilíbrio sangue líquido circulando. Ok? Substância anticoagulante que esses basófilos vão produzir. E eles também atuam em processos alérgicos, liberando histamina, que é um vasodilatador. Você tem uma quantidade bem menor de basófilos também. E os agranulócitos, por final, os agranulócitos, aquele que você olha no microscópio, você não vê os grânulos, eles são os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos, a gente tem de 20 a 30% dos leucócitos são linfócitos, e esses são muito importantes células de defesa do organismo. Os monócitos já têm uma quantidade bem menor. Por que eu estou falando que os linfócitos são muito importantes? Porque eles são os menores leucócitos, eles têm um citoplasma liso, um núcleo grandão, um citoplasma pequeno, não tem grânulos, mas eles produzem o tempo todo os anticorpos, as imunoglobulinas, as nossas proteínas de defesa, ok? Que vão ali combater um invasor quando ele entra. O organismo foi invadido uma vez, o organismo criou resistência àquele invasor, essa resistência são os anticorpos que vão ficar circulando para quando o organismo for invadido de novo por aquele invasor, aquele agente invasor, o organismo já está preparado e o indivíduo não vai pegar a infecção. Ele já vai combater de uma vez através dos anticorpos, que são produzidos pelos linfócitos. E os monócitos são maiores que os linfócitos, só que em menor número, e eles têm um núcleo num formato de ferradura, mais ou menos, aqui, ó, que a gente está vendo aqui nessa foto, e eles têm uma capacidade de sair do vaso sanguíneo, esses monócitos, por um processo que chama diapedese, e eles vão para o tecido conjuntivo que está ali do lado, conduzindo os vasos sanguíneos, e nesse tecido conjuntivo eles se transformam em macrófagos, que vão fazer fagocitose lá no tecido conjuntivo, fora do capilar sanguíneo, do vaso sanguíneo. Vão fazer o papel de fagocitar, célula de defesa do mesmo jeito, é tudo leucócito. E aí a gente tem também as plaquetas, ou trombócitos, que são fragmentos, pedaços de citoplasma de células produzidas lá na medula óssea que chamam megacariócitos, que elas se fragmentam e esses pedaços vão constituir as plaquetas, que elas estão aí por milímetro cúbico de sangue, de 150 mil a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, e elas vão fazer um papel importante na coagulação do sangue, porque elas vão tampar buraco, elas vão ser presas ali numa rede de fibras, que a gente vai falar daqui a pouco, impedindo o sangue de vazar, de sair, numa situação de rompimento. Agora, sobre a coagulação, nós vamos falar daqui a pouquinho, no próximo bloco. Até já!